Oi, no vídeo de hoje a gente finalmente vai fazer um tour pelo meu quarto. Esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês desde a nossa reforma e que a gente começou a mostrar um pouco de como ficou a decoração da nossa casa. E eu acho, né, que tem momento mais propício, gente, para gravar um tour. Não tem, estamos em casa o tempo inteiro. Então vamos atender o desejo, às vezes a palavra deu uma falhada, mas ela veio. O motivo pelo qual eu acho que eu demorei tanto para fazer esse tour é porque o nosso quarto não tem muita coisa. A ideia aqui nesse cômodo da casa era ser um cômodo mais limpo, mais neutro. Eu sentia falta disso, sabe? Nos últimos apartamentos que a gente morou, em geral, o nosso quarto ele tinha muita coisa, papel de parede, textura, cor. E eu queria um lugar que me trouxesse paz, sabe? Eu acho que a gente conseguiu isso, mas sem deixar de ser um cômodo interessante. E muito disso tem a ver com o jogo de texturas que a Thaisa propôs aqui para esse cômodo. Como sempre, a arquiteta que fez o projeto aqui de casa é a Thaisa Borer, de Londrina, uma maravilhosa, que ainda precisa vir aqui em casa conhecer, por sinal. Esse jogo que ela criou de texturas, eu acho que faz toda a diferença nesse cômodo, que se vocês forem analisar, ele é bem neutro. Então aqui do meu lado, ó, aqui é a entrada do banheiro da minha suíte, já tem tour aqui pra vocês. E esse é o meu lado da cama. Uma coisa interessante é que quando a gente foi determinar a iluminação aqui do quarto, eu pedi pra não ter um ponto central. Então a gente tem esse ponto de luz aqui e duas lâmpadas acima do guarda-roupa do Léo, que são até mais funcionais, assim, porque eu não via sentido, sabe, em colocar um ponto no meio, fica no meio da cama, eu acho meio estranho, sei lá. Tipo igual de hotel, né? Em hotel não costuma ter, até em hotel gringo não tem nem nada no teto, né, porque parece que eles não podem furar, é tudo embaixo. Mas na verdade é que não fazia sentido pra mim ter um quarto mega iluminado. Eu gosto de um projeto de iluminação mais pontual. E eu acho que a gente conseguiu isso bem aqui. A nossa luminária eu acho maravilhosa. Ela tem um pouco dessa ideia da geometria que vocês vão ver que tá presente na minha casa inteira. E nesse cômodo especificamente com muita força. É uma coisa que eu gosto muito de padrões geométricos. Então isso se repete na minha casa inteira. Essa luminária veio lá da Santa Cruz, que foi nossa parceira na obra. E eles têm uma seção de luminárias incrível e quando a gente não encontrava o que a gente precisava, eles deram um jeito e encomendaram pra gente. Foi super legal o atendimento deles. Eu recomendo muito. Aqui é a minha cabeceira. Isso mudou recentemente. Aqui tava ficando, deve ter até algumas fotos no meu Instagram, assim, a mesa que é a mesa de centro lá da minha sala. Mas como eu ainda não tinha essa mesinha lateral, eu coloquei ela aqui pra eu ter um apoio pra dormir enquanto isso. Ainda bem que essas daqui chegaram, porque ela era super baixinha, então era meio que uma ginástica, sabe? Abaixar assim do lado da cama. E acabou que eu fiquei aqui com três coisas diferentes, né? A gente tem duas mesinhas, e essa plantinha que eu comprei, esse vasinho, tá vendo? Que ele é de pé, assim. A planta é fakeíssima. É plástico. Por isso que ela tá toda vistosa aí. Vistosa nada, ela tá meio manchada. Eu queria entender, tem uma mancha aqui que tá me irritando horrores. Mas plantas de verdade também mancham, então não tem problema. Mas eu gostei muito desse jogo, porque esse, acho que de todos os quartos que eu já tive na minha vida, é o maior de todos, é o que tem mais espaço. Então, pra mim, eu tô achando incrível, eu tenho tanto espaço assim do lado, sabe, da minha cabeceira pra ter esse jogo. Então a gente tem uma preta com o pé de madeira, uma toda dourada e essa plantinha, né, com esse cachepô alto. Aqui eu coloco os meus produtos que eu uso antes de dormir. Esse diarinho que eu tô escrevendo todos os dias à noite, virou na minha rotina do sono tem escrever esse diarinho. E aqui a mesa que é a mais funcional, que tem a luminária. Esse aromatizador que de vez em quando eu uso, já contei pra vocês lá no Instagram. Essa foto da Vivi, do primeiro aninho dela, que é das coisas mais gostosas do mundo de ver. E é onde eu coloco meu celular e qualquer outra coisa que esteja na minha mão logo antes de dormir. Aqui atrás da nossa cama, a gente tem essa parede que pra mim é
tipo, o super ponto focal do quarto. A parede é toda nesse revestimento 3D, que é da Decor Tiles, que a gente escolheu lá na Bonato. Eu acho muito legal que, tipo, não tem cor, mas a textura e o padrão formam uma coisa interessante, sabe? É muito o que eu queria pra esse cômodo e foi a sugestão que a Thaisa deu e que eu bati o olho e fiquei, assim, apaixonada. Deu um super trabalho pra colocar, porque são 3 peças de alturas diferentes e tal, então eu lembro que a gente vinha aqui e o processo foi bem demorado ao longo da obra, mas eu acho que valeu super a pena, ficou super bonito. Aqui a gente tem uma cabeceira que é cinza, eu gosto muito de cinza, a nossa cabeceira anterior também era cinza. Mas ela era, se vocês se lembram bem, tem vídeo antigo aqui no canal do tour. Ela era de veludo e ela tinha capitonê, que é aquele estofamento que faz uma textura assim. Além de ser linda, é muito gostosa de, tipo, passar a mão e de encostar. Então, quando eu tô lendo e tal, eu tô encostadinha, uma coisa meio... E eu ainda acho lindo, mas primeiro que aquela nossa cabeceira já tinha um tempo, e eu acho que aqui ela não ia combinar, eu queria uma cabeceira um pouco mais limpa, sabe? Então a gente comprou essa, que é bem mais simples, é um tecido cinza, tipo, nada, né? Uma cabeceira bem limpa, baixa. Eu não queria tampar muito dessa parede, que eu acho que é a parte mais legal. E ela é nos tons da casa, né? Você sabe que a minha casa inteira é nesse tom de cinza, é sempre a mesma tinta, que são... A gente acha que chama granizo. Acho que é isso. Eu falei em algum diário de obra, que sempre me perguntam e eu fico na dúvida. Bom, aqui é a nossa cama. A gente tem uma cama tamanho king aqui em casa. Nossa outra casa, essa cama chegou uns 6 meses antes da gente mudar. No dia que ela chegou, foi muito engraçado, porque ela quase não coube no nosso quarto. Porque o nosso quarto era muito pequeno no último apartamento, assim, era bem a continha. E ela quase não coube, aí no dia que ela chegou, eu lembro que a gente abriu a porta, tipo, você tava assim, sabe? Daí eu falei, gente, amor, que ideia errada. Mas a gente amou tanto esse colchão e essa cama, eles são da I Wanna Sleep. Eu já falei várias vezes disso pra vocês, porque eu sou apaixonada por essa cama. Mas a gente amou tanto, né, quando a gente começou a dormir, que eu falei, cara, azar, foi a melhor coisa que a gente fez, quem liga pra espaço. Nossa, a cama é deliciosa. Não, você lembra? A gente ficou muito feliz. E aí acaba que nesse quarto ela cabe direitinho, porque o quarto é bem maior do que o quarto que a gente tinha no outro apartamento. Essas almofadas eu trouxe de Dubai, comprei num daqueles mercadinhos de lá, deve ter essa cena em algum vlog. E esse tecido aqui foi presente da minha sogra. E na outra casa a gente não tinha muito como usar, porque não combinava direito com o quarto e tal. E aqui eu acho que ela ficou perfeita. Eu amei. Eu gosto de colocar ela aqui no pezinho da cama. Vindo aqui pro outro lado, a gente tem o lado do Léo, que é tipo uma versão em miniatura de tudo que tem lá. Aqui a gente repete a mesma mesa preta. Ele tem uma versão menorzinha da luminária que eu tenho lá. Não é exatamente igual, mas elas são tipo muito semelhantes, assim, em termos de forma e tal, linguagem. O Léo nunca usa, deve ter sido a 3ª vez que isso foi ligado. É porque a sua normalmente já fica acesa, entendeu? É que eu uso muito. E fica super, super aconchegante, assim, amarelinho. O Léo nunca usa, gente. Aqui tem esse enfeite que a gente chama, que é da Igrejinha da Pampulha. Geralmente tem um carregador do Léo aqui também, mas ele é feio, aí eu tirei pro vídeo. Aqui atrás de mim é a janela. A nossa janela ela vai do teto até o chão. E aí a gente optou por colocar essa cortina que é praticamente do mesmo tom da nossa parede, pra gente não ter mais um elemento. Igual eu falei, a ideia aqui era que esse cômodo fosse muito neutro. Essa cortina, vocês devem ter visto no nosso diário de... Não era obra mais, né? Já era decoração. Que a gente escolheu lá na Ravelo, que é uma loja incrível, incrível pra quem tá escolhendo acabamentos, cortinas, eles têm piso, tapete, carpete, tudo. Foi muito legal, assim, o atendimento deles, porque ele entendeu exatamente o que a gente precisava, indicou o tecido que ela achava que era o mais correto e ficou perfeito. Todas as cortinas aqui de casa. Essa eu gosto muito porque ela é exatamente do tom da parede e não acrescenta nenhuma informação extra. Só, claro, né, a história do tecido, que é uma textura a mais, que é o que a gente acha que traz essa coisa de ser interessante, mas sem ser poluído. Sabe o que eu acho legal dessa cortina? Conta. Ela tem um blackout aí atrás. Você abre o blackout de dia e ela deixa passar bem, tipo, bastante luz. Fica bonito, né? Eu gosto também, eu acho muito agradável o nosso quarto de dia. A gente abre o blackout que fica atrás e aí entra a luminosidade, mas ela é filtrada, a gente já tem alguma privacidade por conta da cortina, mas entra a luminosidade. Eu gosto muito disso.
Bom, vindo pra cá, a gente tem esse canto que no projeto, eu vi o desenho, assim, né, da Thaisa, falei, nossa, que lindo, cara, amei! Mas nunca que vai ficar bom assim na vida real. Eu duvidei um pouco que ia funcionar como estava no desenho, mas acabou que eu estava super errada, ainda bem, e funcionou, porque a ideia aqui era unificar as duas portas e criar um canto, né, assim, que parecesse uma coisa só. Não é. Aqui atrás de mim é o armário do Léo, o guarda-roupa dele. Não abre. Desculpa. Tá muito bagunçado, né? A gente tá na quarentena. Mas assim, só um pouquinho, assim, ó. Tá abrir. vendo? Não, pode abrir. As pessoas perdoam. Nossa, Léo, não. Tá. É o guarda-roupa do Léo. Então aqui, essas duas portas são todas dele. Quando a gente tava fazendo o projeto dos armários, tanto do closet quanto do armário do Léo, a gente levou super em consideração as necessidades que a gente tinha. Então a gente mediu as roupas, sapatos, etc. No outro apartamento o Léo passava um pouco apertado de espaço para guardar as coisas, eu também. Mas aqui não, tem espaço para tudo. E essas duas portas são dele. Lá em cima tem os maleiros que acaba que ele não usa, então tem malas ali. As nossas malas de mão ficam ali em cima. Aqui, vocês já viram o tour, é o meu closet. Lembrando só, para quem não assistiu o Diário de Obra, que aqui não tinha, aqui era uma parede contínua, né? A gente quebrou aqui e pegou um pedacinho do outro cômodo aqui atrás para construir o closet. Então, essa entrada do closet aqui foi a parte de obra que a gente fez mais pesada, eu acho, não na cozinha, talvez. De quebradeira. Né? De quebradeira, que a gente quebrou uma parede para construir um novo cômodo lá do outro lado. Já tem tudo o closet aqui no canal, é só você clicar aqui em algum lugar para você conseguir assistir. Bom, e aí eu não planejava colocar mais nada no quarto, porque, como eu já repeti 500 vezes, qualquer ideia, um cômodo neutro, calma e tal. Só que a gente foi lá na Vênica, que é uma loja de decoração que tem aqui em BH, inicialmente pensando mais na minha sala, mas eu bati, foi assim, sabe quando você chega no lugar, a primeira coisa que você vê foi isso daqui. E quando eu vi essa, não sei se a gente chama de escultura, não sei, essa peça lá na Vênica, eu imediatamente lembrei disso aqui. E aí eu falei, cara, ia ficar muito legal se a gente colocasse ela lá no quarto. Lá ela tava na horizontal, mas a gente colocou na vertical. A porta do closet, ela vem tipo até aqui, quando ela tá aberta. Mas pra mim foi o complemento perfeito, assim, porque a gente não tem como pendurar nada atrás da nossa cabeceira. A outra parede que tem, ela fica escondida pela porta e a gente tinha esse pedaço que ficava meio pelado, mas assim, eu não queria... Tava ok, né? Tava ok, eu não queria colocar, sei lá, sabe, uma gravura, sei lá, eu não queria, igual, de novo, eu não queria acrescentar a cor e tal. E aí eu vi isso que eu falei, gente, é perfeito. Primeiro que é maravilhoso, eu acho lindo o trabalho. E segundo que é uma repetição da mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Então eu acho que ele complementa, mas não acrescenta nada que vai criar um ruído, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Foi a primeira coisa que eu vi lá na Vênica e a gente trouxe pra complementar o nosso quarto. Quando a gente fez o tour lá na sala, eu pedi várias sugestões de vocês e foi super legal porque recebi muitas sugestões interessantes e que à medida em que a gente for adotando, vocês podem ter certeza que eu mostro pra vocês lá no Instagram. Aqui no quarto eu tenho uma dúvida que o Leonardo nem sabe. Você tem dúvida? Eu tenho uma dúvida. O nosso piso, todo o interno do apartamento, ele é um piso vinílico. A gente escolheu lá na Bonato, é um piso que eu gosto muito, porque ele é um marrom mais frio, que é o tipo de tom que eu gosto mais. Então, assim, não é que o piso é frio, mas às vezes eu fico pensando se eu não devo colocar tipo um tapetinho, sabe? Embaixo, assim, da cama, ou do lado, porque eu já vi uns tapetes, assim, sabe? Que vazam um pouco da cama, e eu acho que ajuda a criar um clima mais íntimo. E aí, assim, se tem alguma coisa que eu ainda penso em colocar aqui no quarto, fora o ar-condicionado, que tem um buraco ali pra instalar ele até hoje. É isso que é esse buraco? É isso. Então eu quero saber se vocês acham que eu devo ou não colocar o tapete aqui no quarto. Me contem aqui embaixo.
I can't take this over and over and over. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour pelo meu quarto. Eu acho que agora só falta um cômodo aqui de casa pra gente mostrar pra vocês, que é o nosso escritório. Mas esse vai demorar, porque... Nossa, trocar. Um dia eu prometo que a gente mostra. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com aquela sua amiga que está planejando redecorar a casa. Um beijo e até a próxima.